Fala pessoal, muito boa noite, boa tarde, aí dependendo do horário que você estiver assistindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 19 de julho. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte do time de analistas aqui da TV e vou acompanhá-los aí no fechamento de hoje. Vamos falar sobre o Ibovespa, que veio para fechar aí em levíssima queda, praticamente no 0 a 0, 0,02 de queda aqui. Tivemos alguns ativos aí apresentando um pouco mais de volatilidade. O Ibovespa mesmo chegou a apresentar uma alta durante a sessão, acabou devolvendo, fechando aí próximo do 0 a 0, como eu mencionei, e nem testou ainda o primeiro suporte que a gente comentou aqui ontem, que seria ali a região da média móvel de 13 períodos no curto prazo, gráfico diário. Mas vamos comentar aí no detalhe, tá bom? Sobre Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, a recomendação do swing trade que permanece em aberto e os ativos que foram solicitados nos comentários no fechamento de ontem, tá bom? Peço gentilmente que você não se esqueça do joinha, ajuda muito a gente aqui no canal. Nos comentários aí embaixo, fique à vontade para você mandar aí o seu pedido para análise de fechamento de sexta-feira. Se quiser mandar aí um bom final de semana ou o que você quiser escrever aí, fica à vontade. A gente está respondendo todo mundo aí agora nos comentários, eu ou o Dalton, a gente sempre passa aí respondendo. Se você vê que é mais descontraído aí o comentário, sou eu que estou respondendo. Aí você vê que é um pouquinho mais formal e tudo mais, aí é o Dalton, tá bom? Eu fujo um pouquinho a regra aí. Bora lá então, pessoal. Peço que vocês não se esqueçam mesmo aí do joinha de vocês, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui para a gente poder dar início na análise de fechamento. Bora lá. Bom, pessoal, vamos lá então. Para quem pulou a vinheta aí, por gentileza, não esquece do joinha, tá bom? Ibov no dia de hoje aí, praticamente no 0 a 0, 0,03 de queda aqui. Chegou a subir aí na sessão, algo próximo de 0,5%, chegou a cair um pouquinho aqui, 0,2. Não testou a região da média móvel aqui, não tivemos o teste no primeiro suporte, que seria aí a região da média móvel de 13 períodos. Então, segue aí um candle de indefinição, depois de um forte candle de baixa. A gente ainda tem uma expectativa maior de poder ainda ter o processo de correção por aqui, tá? Se na segunda-feira já abrir querendo esperar a máxima por aqui, pode até ser que tenha aí alguma tentativa aí de continuidade do movimento, mas tende a não ir muito longe. A probabilidade seria não ir muito longe, por conta realmente dessa correção mais curta aqui no tempo, e até mesmo em termos de porcentagem, até mesmo em termos de correção mesmo aí, não é algo tão relevante. Vejam só, né, que desde o último sinalzinho de fundo ali, foi uma valorização de 8,3%, e aí se a gente pega do topo aqui, a gente teve uma correção de 1% mesmo, de fato. Então, assim, nada muito relevante, né? A gente ainda fica de olho, então, nesse suporte da média, nos 127,300 e um pouquinho mais abaixo a média móvel do semanal, combinando também com a média móvel de 200 períodos por aqui, na faixa dos 125.400 pontos. A semana veio para fechar em queda de praticamente aí 1%, mas ainda dentro do movimento de alta, com máximas e mínimas ascendentes, tá bom? Então a gente permanece ainda com viés mais positivo de médio a longo prazo. Mensal ainda permanece com um sinalzinho de fundo por lá também, tá? Falando aqui agora do mini índice, na sessão de hoje, vindo para fechar com queda de 0,7, deixa eu só colocar o ajuste aqui, vindo para fechar com queda de 0,7, ontem já tinha testado a média, hoje está vindo para fechar abaixo dela, gráfico de 120 minutos, a gente teve aí uma abertura dentro de um leve gapzinho de baixo, o fechamento foi aqui ontem, a gente teve uma abertura por aqui, bastante volatilidade ali, ficou bem travado mesmo, e agora querendo dar uma acelerada aí para baixo, perdendo essa região de suporte do 128.400. Se de fato isso acontecer, tem um suportezinho no 128.100 e depois seria mais essa região toda aqui que ficou bem travada, tá? Que iria basicamente do 127.800 até a região do 127.085. Então poderia esticar um pouquinho mais aí esse mini índice se resolver realmente corrigir aí um pouco mais na semana que vem, tá? Então, enquanto estiver trabalhando, inclusive, abaixo dos 128.400, meu foco vai ser um pouco mais na ponta vendedora a partir da semana que vem, ok? Dólar, na sessão de hoje, doleta apresentando aí alta de 0,95%, dando sequência aí
na reversão de topinho que foi apresentada anteriormente, hoje vindo para fechar acima da última retração de Fibonacci dessa pernada de correção por aqui, o que aumenta a probabilidade, mais uma vez, que eu já havia mencionado para vocês, de vir nessa região de topo ali dos 693. Gráfico de 120 minutos, a gente teve o dólar aí abrindo quase que, na verdade foi um gapzinho de baixo, se a gente olhar um tempo gráfico menor, tá? Foi quase buscar a região da média móvel de 3 períodos e conseguiu se recuperar. Vejam que aqui a correção praticamente foi de 2 candles, para depois já dar sequência aí no movimento, tá? Então não tivemos uma correção tão relevante. Se na segunda-feira abre aí caindo, seria mais interessante para pegar algum sinal de entrada próximo à média, tentando aí sim pegar algum movimento de alta. Se já abrir estável, esticando o movimento, aí fica um pouquinho mais difícil de tentar buscar um alvo. É claro que pode continuar, a gente está falando do dólar, mas por conta dessa correção pequena aqui que realmente a gente teve, tá bom? Então, o meu ponto de preocupação é realmente a maneira como foi apresentada essa correção por aqui, tá? Se abrir realmente caindo mais em cima da média aqui, meu foco ainda vai ser na compra, tentando pegar algo mais para cima. Pelo menos o fechamento do gap, e se continuar o movimento, melhor ainda, tá bom? Venda, eu só olharia se realmente desse uma escadinha, principalmente se chegar mais próximo ali dos 5,680. Falando aqui agora da Petro, na sessão de hoje, Petro aqui apresentando alta de 0,42, mas não muda nada tecnicamente falando. Segue aqui sem volatilidade alguma, ainda abaixo da resistência dos R$ 39,13, seguido dos R$ 40,44, seriam os dois níveis de resistências mais relevantes. Média móvel ainda permanece como suporte nos 38,24. Para quem está comprado, eu ainda permaneceria com meu stop aqui no sinalzinho de fundo, que seria basicamente o preço de entrada. Depois desse suporte aí da média, tem o outro na região da média móvel do semanal, nos 37,26. A semana, inclusive, vindo para fechar com alta de 1,42%. Aqui a gente ainda tem um movimento de alta sendo apresentado. E o mensal bem travado ainda lá, né? A gente segue aqui ainda com um movimento bem travado de correção ainda sendo apresentado no médio a longo prazo. Que já 6 meses aí de correção, basicamente. O último movimento de alta foram de 9 meses, então a gente poderia ter mais aí pelo menos 2 a 3 meses aqui de correção para depois poder dar sequência aí no movimento de alta, tá bom? Falando de longo prazo ainda para Petro. Vale, na sessão de hoje aí apresentando queda de 0,08, mas chegou a esticar um pouquinho, a gente está falando aí de algo próximo de 1,2, então desde aquela sinalizaçãozinha de topo, para quem abriu venda, chegou a andar 2,26, buscando aqui aquela região que a gente havia mencionado, dos 60,40, R$60 aqui, ainda tem a expectativa de poder dar sequência aí no movimento. Para quem estava vendido, já dá para trazer o stop aí para o zero, ou pelo menos acima aqui da máxima do pregão de ontem, no 6192, tá bom? Pode ser que tenha alguma tentativa de superação de máximo aqui para depois dar continuidade no movimento. Seria basicamente uma correção no intraday. Vamos até dar uma olhada, ó. É isso mesmo. Pode ser que venha algo aqui nesse sentido, falhe aí o retorno do preço para cima da média e gera um novo sinalzinho de topo e dá sequência no movimento. Então, ainda tem essa expectativa maior de poder ter algo mais para baixo aqui, tá bom? Lembrando, suporte na faixa dos R$60,14 até a mínima ali, dos R$59,70, tá bom? Não vejo motivos de compra nem de estar comprado, tá? Só se realmente esticar lá, bater naquele nível de preço mais uma vez e para quem realmente tem muito interesse em compra, tentar arriscar ali com stop menor. Falando aqui da recomendação do Swing Trade, falando de Itaúsa, alta de 0,97% na sessão. Eu dei mais uma apertadinha no meu stop gain, subi para os 10,17. Achei até que ia vir hoje, por conta da correção que vinha sendo apresentada aí, mas não veio, né? Até superou o máximo, inclusive, do pregão anterior. Então, aumentou aí a probabilidade, a expectativa de poder buscar o meu alvo lá mais uma vez. Provavelmente vou mexer aqui o meu stop gain lá para a semana que vem, mas aí eu mando a notificação dentro do aplicativo para os assinantes, tá bom? Falando aqui da maior queda na sessão, falando então de IB, queda de 4,49%. Ontem já havia apresentado uma sinalização de topo, na mesma região de topos anteriores, vinha dentro de um processo mais lateral, mas hoje acelerou bem o movimento, fechando aí abaixo, perdendo mínimas e fechando abaixo aí de mínimas anteriores, queda bem relevante, reforçando a expectativa, o viés mais negativo de poder ter algo mais para baixo. Gráfico semanal, a gente vai ter suporte, tecnicamente falando, seria lá nos R$20,77. Vamos ver se a gente tem
retração de FIBA aqui dessa pernada. Ó, tenho aqui nos 27,92, tá? Mas depois disso, realmente, seria aqui esse sinalzinho de fundo, nos 21 e depois ali os 18,50. Então tá complicada aí a coisa mesmo. Se por acaso tinha alguém comprado aí tentando pegar algum rompimento, algum movimento de alta, essa sinalização de hoje foi bem ruim. Nova perda de mínima aqui gera novo sinal de saída lá na segunda-feira, tá bom? Dexco, na sessão de hoje aí apresentando uma belíssima alta, maior alta do pregão, alta de 4,12%, gerou uma sinalização de fundo ascendente, porém ainda com as médias desalinhadas, ainda abaixo da média móvel de 200 períodos, então assim, foi um fundo ascendente, foi bacana, para quem abriu a compra, o stop está aqui embaixo, no 6,74, tá? Vai ter resistência bem relevante na região da média mesmo, de 200, no 7,30 basicamente, e depois a outra região no 7,90 ali, onde temos 3 topos anteriores, tá? Então se conseguir ganhar o 7,30, pode esticar até o 7,90, sendo bem mais otimista aqui falando, tá bom? Tem realmente esse desafio, vamos ver como é que vai lidar ali. Para quem está comprado, mais uma vez, stopzinho aí no 6,74. Confirma a tendência de alta, se confirmar o pivôzinho de alta aqui nas próximas sessões, tá? Por enquanto, apenas tendência indefinida com viés mais positivo. Falando de um bancão, Banco do Brasil, na sessão de hoje, queda de 0,29%. Banco do Brasil, depois dessa penadinha de alta, fugiu daquela sequência de topos descendentes, né? E agora a gente fica de olho aí para um retorno do preço na região das médias, de repente até testando essa LTB, um sinalzinho de fundo, preferencialmente acima dos 26,80 aí, abre possibilidade de compra de swing trade, tentando pegar algo mais para cima. Pessoal, para quem estava comprado, essa perda de mínima foi sinalzinho de saída, realização de lucro na posição. Agora a gente fica de olho aí para a correção, como é que ela vai ser apresentada, se vem mais fraca, se vai ser forte, devolvendo tudo, voltando para aquele contexto mais negativo. Tá? Então, vale a pena aí realizar realmente o lucro na operação, ficar de fora aguardando essa correção que foi iniciada no pregão de hoje aqui no gráfico diário, que seria essa perda de mínima, tá bom? Falando aqui agora de Rapt 4, na sessão de hoje, já atendendo os pedidos, tá bom? Rapt 4, queda de 1,18%, o papel segue dentro de um processo aqui de correção, ainda temos uma última sinalização de fundo ascendente aqui, portanto o papel segue dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, pode abrir uma possibilidade de compra aí na segunda-feira, se tiver essa aspiração de máxima dos 12,01, com stop ali embaixo dos 11,54. Só tomaria um certo cuidado, porque o semanal deu uma bela esticada, então pode acontecer o que, de repente? Vem aí esse sinalzinho de fundo, e depois vem para uma nova correção, que seria aquela correção, vou colocar em azul, de ABC, para aí sim poder retomar um movimento de alta na sequência. Então, assim, para quem tem interesse em compra de swing trade, eu alocaria menos capital, caso aí venha essa sinalização de fundo. Se esticar, fica melhor ainda a compra lá próximo dos R$11, tá bom? Porque aí teria uma correção um pouquinho maior no gráfico semanal e teria uma expectativa maior desse papel poder andar um pouquinho mais aí na operação nos pregões seguintes, tá bom? A gente teve o cruzamento das médias aí de 13,62, trabalhando já acima da média de 200, então uma belíssima recuperação aí que foi apresentada mesmo em Rapt 4 aqui, tá bom? Falando de BIF3, na sessão de hoje aí, o papel, só reforçando em termos de suporte e resistência, suporte vai até a região dos R$11, tem os 11,36 e os R$11 aqui, resistência vai ficar nesse topinho dos 12,35, dos 12,35, depois seria basicamente o outro topo mesmo, nos 13,50, tá? Seriam esses os dois níveis de resistência mais relevantes aí para o papel. BIF3 na sessão de hoje aí queda de 0,6%, o papel ontem bateu na média móvel de 200 períodos e pancadaça aqui para baixo, gerou um baita topo, acionando aí stop, saída das posições de swing trade, portanto, se você manteve sua posição, hoje a nova perda de mínima foi mais um sinalzinho de saída por aqui, tá bom? Kaique, mas está em cima da média móvel do semanal, não perdeu nada relevante, mas foi forte a queda aqui, ainda trabalhando abaixo da média móvel de 200, não consegue superar níveis de topos relevantes. Como assim topos relevantes, Kaique? Olha só para o semanal, são esses topos aqui, ó, tá? Não consegue voltar para cima de topos descendentes lá no semanal, tá? Mas teve um fundinho ascendente com pivô de alta. Pois é, mas não superou um nível de preço relevante ainda, que são aqueles níveis lá do semanal que eu acabei de marcar aqui do lado. Então, assim, ainda segue no contexto mais baixista aí a BIF3, tá bom? Olharia com bons olhos uma compra acima dos 6,90, um sinalzinho de fundo ascendente, tá?
Caso contrário, essa comprinha aqui embaixo eu deixaria passar. Para quem tiver interesse, superação do 6,64 com stop no 6,47. Eu prefiro deixar passar. Se vier continuar o movimento de baixa, tem suporte no 6,36 e depois um pouquinho mais abaixo a região do 6,10 e por fim ali a região dos 5,95. Falando agora de roxo 34, belíssima alta na sessão, 3,14% de alta. Roxo 34, para quem comprou esse fundo, para quem comprou esse pivô aqui, segue ainda tentando buscar esse alvo dos 12,95, sendo mais otimista os 13,55. O papel aí hoje conseguiu apresentar um belo candle de alta, já buscando aqui 50% deste pivôzinho. Então realmente tem uma expectativa boa, uma probabilidade boa de continuidade do movimento, podendo buscar aí esses alvos mencionados. Não vejo motivos de saída para quem abriu compra nessa nova sinalização de pivô por aqui. O stopzinho ou abaixo do fundo, nos R$ 11,80, esse seria mais protegido, ou abaixo da mínima do candle de hoje, nos 12,03. Aqui não seria tão bem protegido, mas já anularia praticamente a expectativa positiva que eu mencionei aqui para vocês, tá bom? Esses alvos só vão ser aí anulados, ou seja, já não faz mais sentido olhar para eles, se voltar para baixo desse fundo aqui, dos 11 e 18, tá bom? Então, falando desses alvos aqui, só anula se realmente perder tendência de alta e voltar para baixo dessa região de fundo, tá? Como está aí praticamente na máxima histórica, se não me engano, deixa eu ver aqui, tá... É isso aí, na máxima histórica, porque aqui é 11,90. Então, assim, as resistências seriam esses alvos, tá? Em termos de suporte, tem aqui essa região de fundo nos 11,24, que se voltar para baixo dele, anula aí a tendência de alta. Depois, 10,80 seria o próximo suporte na média do semanal. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado aí vocês de alguma forma. Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Desejo a todos um excelente final de semana e a gente se encontra aí mais uma vez, para quem é membro, no vídeo de oportunidades para a semana, logo mais aí no final de semana, e semana que vem, para quem não é membro, na nossa sala ao vivo a partir das 8h45 da manhã, ok? Um grande abraço e até a próxima.